Bom dia, galera do nono ano. Então, galera, é o seguinte. Hoje nós vamos falar aí sobre como que se desenvolveram as relações de mercado após a Segunda Guerra Mundial. Porque a gente assim falou da primeira Revolução Industrial, lá que o carvão, as máquinas a vapor eram a base para a produção. Depois falamos aí sobre a segunda revolução industrial, né, onde a eletricidade e o petróleo, por exemplo, ganharam importância. E hoje nós vamos falar sobre o meio técnico, científico e informacional e como que isso vai ditar os rumos da economia global, né? E aí nas próximas aulas a gente vai falar também sobre a formação aí de instituições supranacionais, sobre blocos econômicos. Então vamos lá. Vocês já estudaram sobre a Guerra Fria. E a Guerra Fria, ela foi, além de tudo, ela teve uma importância tecnológica muito grande. Porque Estados Unidos e União Soviética, eles disputavam a hegemonia global, mas também havia uma corrida espacial. Então, assim, a internet, por exemplo, que foi desenvolvida aí nesse período, ela tem hoje uma importância comercial imensa, né? Os fluxos bancários que percorrem o mundo, você deposita o dinheiro numa conta e ela cai na mesma hora, independentemente se a pessoa que vai retirar esse dinheiro esteja em outro canto do mundo. Então, a informação ela vai ser a grande força motriz. Claro, as fontes energéticas continuam sendo importantes. Ninguém pode duvidar da importância do petróleo hoje em dia. Mas hoje, por exemplo, nós temos a energia nuclear se desenvolvendo. A energia nuclear nas próximas décadas vai ganhar uma importância extra. E assim, e não é uma importância só para fins bélicos, né? A gente, até por conta dos ataques a Hiroshima e Nagasaki, a gente sempre associa a energia nuclear a fins bélicos, como as bombas atômicas. Só que também é uma fonte de energia. E é uma fonte de energia que, apesar dos rejeitos, não é tão poluidora, por exemplo, como o carvão. Claro que você tem que tomar cuidado quando eles vão fazer a retirada do material, tem que tomar cuidado aonde que vai descartar. Só que polui menos o ambiente, por exemplo, do que o petróleo. Além de, claro, as medidas de segurança terem que ser tomadas. Então, assim, terceira revolução industrial, que Milton Santos chamou de revolução técnico-científico e informacional. A revolução técnico-científico e informacional, se você analisar o nome, a técnica se desenvolvendo cada vez mais. A técnica ela é presente nas sociedades humanas desde os tempos mais remotos. Por exemplo, o homem pré-histórico ele usava das técnicas para caçar, para pescar, para produzir seu alimento. E isso foi só evoluindo. Depois vieram as técnicas de navegação, depois a primeira revolução industrial, a segunda, e hoje vai continuar essa evolução. Vocês devem estar vendo aí que cientistas do mundo inteiro estão em busca de uma vacina para conter o novo coronavírus. Isso aí, né, quem está acompanhando os noticiários ou pelas redes sociais, sempre tem lá alguém compartilhando algo sobre. Isso está muito ligado aos centros de pesquisa. Antigamente, as indústrias buscavam se localizar em áreas próximas às reservas de matéria-prima, como, por exemplo, as áreas carboníferas, ou então áreas que possuíssem reservas minerais importantes. Então, hoje em dia, o foco vai ser a proximidade com os tecnopolos, que são os grandes centros de pesquisa, os grandes centros de tecnologia. Pesquisa e desenvolvimento hoje também está muito ligado ao poderio de um país. Quanto mais técnicas, quanto mais pesquisa aquele país produz, mais poderoso ele é. Claro que, por exemplo, a Índia hoje, a Índia é um país emergente, né? Está no mesmo patamar assim, do Brasil. A Índia ela já tem um programa espacial, por exemplo, que o Brasil não tem ainda. Porém, assim, em universidades brasileiras também, claro que ainda não como deveria, o Brasil ainda ele deve muito em termos de pesquisa, mas é algo que aos poucos vai avançando. Os Estados Unidos hoje já produzem tecnologia de ponta, o Japão, países europeus. Então é
é uma tendência que cada vez mais isso vai ser valorizado. Outro ponto importante, né, é o modo de produção. Hoje em dia, com o toyotismo, a gente tinha o taylorismo e o fordismo, que eram modos de produção em massa. Acreditava-se que se você produzir muito, você vai lucrar muito. Mas não necessariamente. No toyotismo hoje, é necessário as pesquisas de mercado também. Você saber em qual área é uma maior demanda. O taylorismo e o fordismo não se preocupavam muito com isso. Era produção em massa. E aí houve a crise de superprodução no ano de estoques. Eles não... Se não há saída de estoque, você tem prejuízo, porque você gastou para produzir. Você gasta para produzir uma mercadoria. Se ela não sai na medida que você produziu, a sua fábrica quebra. Então o toyotismo ele visa aí o controle da produção, o controle visual. O trabalhador no toyotismo ele é multifuncional. Ele pode trabalhar em várias funções. Ele não tem aquela... É uma mão de obra cada vez mais especializada, mais qualificada, mas ao mesmo tempo que o cara ele se prepara para atuar em outro setor da produção se for necessário. Então é uma das características, né? A multifuncionalidade de um trabalhador. Dentro desse cenário aí também a automação. Antigamente você não precisava de uma grande qualificação. Os trabalhadores eles eram assalariados, mas não era mais trabalho escravo, conforme a gente estudou, era já um trabalho assalariado, só que sem necessidade de uma qualificação muito grande. Atualmente, com a tecnologia de ponta, é necessário que haja muita qualificação. Então, para empresas de ponta se instalarem em um país, vai ser necessário também educação de ponta. Então, olha só como que o contexto muda. Depois aí da Guerra Fria, depois desse período que marcou a mudança do patamar científico da humanidade, até porque as guerras, elas não há qualquer tipo de discussão que elas são ruins, porque geram perda de vidas humanas, geram prejuízo econômico. Só que também, no contraponto, é que nesse tipo de crise, as sociedades humanas elas estão acostumadas a na crise, evoluir em algo. Por exemplo, o Brasil, eu vou dar um exemplo nacional, um exemplo caseiro aqui. O Brasil, durante a crise de 29, ele foi afetado porque ele exportava café, principalmente. E como naquele momento ele não podia exportar café na intensidade que ele estava exportando antes, para ele não ter um prejuízo muito grande, até porque ele também dependia de importar produtos industrializados de países europeus, dos Estados Unidos, do Japão, ele passou a produzir, a chamada substituição de importações, passou a produzir o que antes ele importava. Então olha só como aquela crise de 29, ela causou ela foi um impulso para o Brasil se industrializar. Então na crise, assim como hoje empresas do mundo todo estão aderindo aí ao home office, né, para poder dar conta da demanda que continua existente. Só que o ritmo da produção ele foi freado por conta dessa pandemia. E aí você tem o ritmo da produção freado. Você precisa manter aquela demanda. Se você perder cliente, se você, por exemplo, não conseguir vender o seu produto na medida que você esperava, até porque as empresas também elas trabalham com balanço financeiro. Se o balanço do ano não fechar, rolam as demissões. Por exemplo, várias fábricas aí deram férias coletivas, que muitas empresas estão aderindo a isso. Porque você depende de peças de outros países, e aí principalmente a gente falando da indústria automobilística. Depende de peças de outros países chegando. Quando essas peças não chegam, se torna inviável a produção. Se você não produz, como que você vai pagar salários em algum momento? Como que você vai manter aquele seu funcionário ali? Então, é uma nova realidade. É uma situação assim... A pandemia do coronavírus, ela está mudando a rotina da humanidade, tal qual não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial, e há de se ver ainda os desdobramentos. Nas próximas aulas aí eu vou falar sobre a globalização cultural, sobre como que isso pode influenciar aí no futuro próximo, ainda mais quando sair desse período.
Vamos ver sobre as formações de blocos econômicos. Temos aí o Mercosul, a União Europeia, a PEC, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, galera, a lição que fica hoje: a tecnologia, a internet, a robótica, os cabos de fibra óptica, tudo isso está inserido no nosso novo contexto. Essa é a terceira revolução industrial em curso. Vocês são testemunhos, vocês estão testemunhando a terceira revolução industrial e vão testemunhar a quarta, porque a quarta já é um processo em início, vocês já ouviram falar de nanotecnologia, criação de chips. Tudo isso faz parte aí da quarta revolução industrial. Nas próximas aulas a gente vai destrinchar esse assunto. Hoje a importância aí era falar sobre a diferença entre toyotismo e fordismo e taylorismo. Os dois primeiros, os fordismo e taylorismo voltado para produção em massa, toyotismo produção especializada. E essa produção especializada ligada aí a uma nova era, a um novo humanidade. Milton Santos, um geógrafo brasileiro, ele já é falecido, faleceu em 2001, ele falava muito sobre isso. Se alguém aí tiver curiosidade depois, tiver interesse, existe até um livro chamado Por uma Outra Globalização, há um documentário também falando sobre isso, e onde ele fala um pouco mais, ele destrincha esse período técnico-científico informacional, na qual a informação ela está no centro da produção, na qual a informação ela passa a ser o grande X da questão. Você manter contato com suas filiais, você conseguir tá por dentro de outras realidades na qual você atende. Então, galera, por hoje é só, valeu? Estudem, façam aí também. Peço que vocês marquem, principalmente o quadrinho do Sintetizando no livro, e que vocês possam fazer os exercícios que forem pedidos também, que é muito importante. Por mais que vocês assistam vídeo aula, mas é o exercício que vai trazer de fato as situações na qual vocês vão poder identificar um pouco do que eu estou falando aqui. Valeu, galera? Então é só isso, um abraço, até a próxima, se cuidem.